Bora falar sobre produtividade tóxica. Por que eu vou falar sobre isso? Porque assim, isso já aconteceu comigo e vez ou outra me vem algum pensamento a respeito disso também. Eu tô aqui no mercado, acabei de vir para resolver umas coisas pessoais e antes de sair, minha mente ficou assim: caramba, teu dia não foi produtivo hoje, pelo menos na parte da tarde. Tu ainda vai sair agora para comprar algumas coisas e vai piorar ainda mais. Só que isso era um diálogo mental que já acontecia desde sempre e antes de eu aprender isso que eu vou compartilhar com você, isso me prejudicava bastante. Mas depois que eu comecei a entender que existe uma nova forma da gente abordar a produtividade, esse tipo de diálogo mental passou a não fazer mais efeito comigo, passou a não causar tantos problemas feito acontecia antes. Então toda vez que vem esse tipo de pensamento assim, que é um pensamento que tenta associar nós a máquinas, né? Porque se você refletir um pouquinho, lá na época da Revolução Industrial, o ser humano ele era basicamente visto como uma máquina. Então ele tinha que trabalhar ali 12, 14 horas por dia. Se ele não fosse isso, se ele não trabalhasse essa quantidade toda, ele não era produtivo. E a gente ainda tem um pouquinho desse tipo de pensamento, sabe? Que na realidade esse é um pensamento até pouco tempo ainda em voga, né? Que é trabalhar o máximo que você pode, colocando em segundo plano a saúde mental, colocando em segundo plano a sua saúde física, colocando em segundo plano os seus relacionamentos e focando apenas no resultado. Mas a produtividade 2.0, a nova produtividade que eu estou falando aqui, é uma produtividade onde você consegue ter resultados, mas ao mesmo tempo você preserva a tua saúde mental, você preserva o teu equilíbrio. Então é desse tipo de produtividade que eu estou falando. E quando a gente fala nesse termo produtividade tóxica, quase que não sai. E quando a gente fala sobre produtividade tóxica, é exatamente quando a gente tenta assemelhar a nossa produtividade a essa máquina. E perceba só, nem a máquina ela trabalha direto. Ela precisa de manutenção, ela precisa parar, ela precisa de um descanso. Então imagina a gente. Então quando vem esse tipo de pensamento assim de que caramba, tipo, hoje eu não tô 100%, eu não tô produzindo muito, eu paro e eu me compreendo. Existem ciclos, existem picos e vales. Tem dias que a gente é produtivo do início ao fim, tem dias que não. Tem dias que a gente é produtivo mais de manhã, tem dias que a gente é produtivo de tarde. Quando a gente libera espaço para isso e a gente não se, digamos assim, se conecta com esse pensamento só de que a gente tem que produzir sempre o máximo possível, a gente começa a ter mais leveza ao longo do processo. E é exatamente isso que eu falo dentro do programa Despertar Produtivo, onde a gente aborda uma nova produtividade, uma produtividade que leva em consideração o teu biorritmo, que leva em consideração os teus ciclos ao longo da semana. E se você apertar no link que está aparecendo aqui embaixo, você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse programa e sobre essa metodologia. Exatamente esse convite que eu estou te fazendo. Porque hoje é o 16º, acho que 17º dia onde a gente está falando sobre essa nova produtividade. Então, se você gosta desse tipo de abordagem, uma produtividade, mas que leva em consideração a tua saúde mental, clica nesse primeiro link que está aparecendo aqui e conhece um pouquinho. Você não precisa se inscrever, não precisa pagar nada, mas pelo menos você conhece um pouco mais a fundo essa metodologia que a gente vem trabalhando aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!